louvado em nome de Jesus. Agora podeis se colocar sobre os seus pés. Glória a Deus. Hoje é o último dia da campanha. 7 sexta-feiras. Para a honra e a glória do Senhor, aprove Deus eu estar aqui nesta noite. Eu quero louvar a vida aí da minha tia Maria. Meu esposo chegou ali, glória, presbítero Júlio. Ele estava trabalhando, chegou de viagem, mesmo cansado, está aqui para a honra e a glória do Senhor. Louva a Deus pela vida do Carlito. Há muito tempo eu não via ele, a sua esposa me conhece desde pequenininho. Por todos os demais que estão na minha retaguarda, amém? Vamos abrir os nossos exemplares da Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, capítulo 35, onde está embasado o tema da campanha, que se encontra no versículo 1, do capítulo 35 do livro de Isaías, e a parte A do versículo 2. Glória a Deus, Deus seja louvado. Aleluias. Amém? Todos encontraram? O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso, florescerá abundantemente. Somente até aqui, onde está embasado o tema da campanha. E os irmãos, se quiserem abrir as vossas Bíblias agora, em Gênesis capítulo 49, versículo 22. Glória a Deus. O tema-chave é: floresça aonde Deus te colocar. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Amém? 49, irmão. Glória a Deus. Versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, e seus galhos se estendem por todo o muro. Eu vou repetir novamente. José é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus galhos se estendem sobre o muro. Fecha os teus olhos, igreja. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Jesus, estamos aqui reunidos nesta hora, e é neste momento que eu te peço, meu Deus, diminua, Senhor, a velha face do homem que há sobre as nossas vidas, e cresça o teu Santo Espírito nesta hora, cresça a tua presença nessa hora, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, porque há poder na tua palavra, uma palavra, Senhor, que pode passar o céu e a terra, mas jamais ela passará. E eu oro crendo, meu Deus, que toda ferramenta forjada pela mão do nosso adversário para nos impedir, Senhor, de compreender a tua palavra nesta noite, seja quebrado em nome de Jesus. Assopra sobre nós, Senhor, o espírito de adoração, o espírito de aquebrantamento. Enche-nos, Senhor, com o espírito de ousadia, de autoridade e poder, meu Deus, para que nós conseguimos florescer mesmo em dias maus, para que nós conseguimos gerar frutos mesmo diante as adversidades, porque nós oramos em uma palavra viva e eficaz, uma palavra que transforma, que cura, que salva, uma palavra, Senhor, a qual hoje nós seremos alimentados e saciados dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podeis aceitar. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Meus irmãos, quando a Clarissa me fez o convite, a minha Clarissa me fez o convite, eu até comentei, falei assim, vou pregar sobre Isaías. Eu amo a história de Isaías. Mas hoje pela tarde, quando eu estava estudando acerca da história de Isaías, o Senhor a todo momento ficava no meu coração ministrando acerca de José. E quando eu abri a Bíblia,
no livro de José, eu abri bem onde estava falando praticamente o mesmo tema da campanha. Eu falei, Deus é fiel. Eu vou ministrar acerca da vida de José. Eu sei que todos que aqui estão, ou se não quase todos aqui, conhecem a história de José. Nós vivemos em uma época que já foi transmitido vários filmes, várias novelas, e até mesmo aqueles que não creem em Deus conhecem a história de José. Mas o Senhor me trouxe aqui para ministrar acerca dessa história. Uma história conhecida, mas uma história rica em detalhes. Rica. Por que, irmã Daiane? Porque quando eu olhei para o culto hoje, eu pedi, Senhor, confirma para mim a mensagem dessa noite. E desde o princípio do culto, o Senhor tem usado através das saudações e através dos louvores, falando acerca da salvação, acerca da aflição, e que permaneça de pé, permaneça adorando. A todo momento hoje, desde o início do culto. Porque talvez nós estemos vivendo em um tempo de aflição, um tempo onde as pessoas não têm mais crido na salvação, onde as pessoas não têm mais orado pela salvação, e aonde as pessoas não têm mais vivido para alcançar a salvação. Mas aqui eu encontro um homem que viveu mediante a palavra que o Senhor falou aqui. Até mesmo o pastor lhe diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, José, desde o princípio da sua vida, ele viveu a verdade, mostrando então que ele estava sobre a rocha, sobre a pedra de esquina angular, mostrando que ele estava no centro, que ele estava vivendo a palavra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu olho para a vida de José, eu entro lá no início da história. A Bíblia começa dizendo, quando vai falar de José, começa dizendo assim, que era a história de Israel. Israel é quem, Daiane? É o pai de José. É Jacó, que teve o seu nome trocado lá no val de Jaboque, quando ele segurou o anjo. A Bíblia começa dizendo a história de Israel, mas logo depois inicia a história de José. E começa a contar a história de José. A Bíblia faz questão de dizer até que ele era o mais amado entre os seus irmãos, porque era ele o filho da velhice de Jacó. E o seu pai mesmo teceu uma túnica de várias cores, de manga longa, e deu para o seu filho, diferente de todas as demais. E infelizmente esse presente fez com que José se tornasse ainda mais odiado pelos teus irmãos, os irmãos que o perseguiam. Às vezes você tem se destacado pela sua atitude e tem sido perseguido, mas não é perseguido pelo traficante, não é perseguido pelo macumbeiro, não é perseguido pelo mundo lá fora, mas é perseguido por quem está do lado de Cristo, dentro da igreja. Irmã Daiane, tu está pregando heresia? Não, não vim pregar heresia, porque quando eu olho para a vida do cego de Jericó, eu vou ver que a mesma multidão que deu a ele esmola, que quis a ele ajudar, era a mesma multidão que estava do lado de Jesus, que o mandou calar, mandou fechar a boca. Não é quem está longe quem quer te parar, não é quem não te conhece que tem inveja de você, é quem está perto de você que tem inveja da tua trajetória, que tem inveja da tua conduta, que tem inveja do teu posicionamento. Por que, irmã Daiane? Porque talvez não conhecem e não conseguem se posicionar na rocha. Na rocha. Talvez não conseguem. Talvez não conseguem se posicionar. Mas a Bíblia vai dizer aqui onde nós lemos que está no final, as bênçãos do seu pai. Seu pai já tinha abençoado os outros irmãos, só faltava José e Benjamim. E quando o seu pai chega para o abençoar, o seu pai começa dizendo: José é um ramo frutífero, frutífero junto
Cristo é a fonte. E os seus galhos se estenderam sobre o muro. O tema da campanha é floresça onde Deus te colocar. Sabe o que é floresça? Quando tu vê ramos florescendo, significa que ele está pronto para frutificar. Significa que ele está pronto para frutificar. E eu entendo que neste versículo teu pai estava querendo dizer: os teus galhos, os teus ramos frutificaram de fora dos muros, José. Foi no meio de um povo que não era teu, no meio de uma terra pagã, José. Mas hoje eu olho para os dias e eu vejo que as pessoas têm ensaiado para quem, Madaiane, cantar na igreja, tem lido a Bíblia para quem? Dar saudação na igreja, tem estudado para quê? Para pregar na igreja. Tudo é na igreja, mas a Bíblia está dizendo que José, os ramos dele saíram para fora do muro. Jesus veio para os céus o rejeitaram, e ele ficou para quem? Para os caídos, para quem está lá fora. O Senhor lavou a tua vida, remiu-se você, e você tem renunciado todos os dias à carne para quê? Para não florescer, para não dar frutos. Se você se arrependeu, se converteu, viva, frutifique, dê frutos, floresça no teu trabalho, floresça na tua família, floresça no meio da rua. Deixe que a identidade de Cristo, a ideologia do reino, seja contigo, independente da situação ou da circunstância. A Bíblia vai dizer que José, certa vez, é enviado pelo seu pai para ir até os seus irmãos. Porque o seu pai falou assim: leva um pouco desse alimento, leva para os seus irmãos, já tem dia que eles não vêm em casa. Veja como estão, entrega o alimento e retorne. Só que a Bíblia diz que quando José se aproxima dos seus irmãos, os seus irmãos o avistam, já começam a arquitetar o mal para a vida dele. Eles vêem um poço, e nós conhecemos a história. Quando José se aproxima, eles tiram dele a túnica e o lançam dentro da cisterna, e o lançam dentro do poço. Que isso, irmã Daiane? José foi levar alimento para os seus irmãos, e os seus irmãos pegou ele e lançou dentro do poço. É isso mesmo. Vai ter momentos na tua vida que você vai ter palavra de bênçãos para famílias, para pessoas, para casas, e essas pessoas vão tapar os ouvidos, tapar as vistas, e ainda vão tentar acabar com você. Vão dar calúnias falso contra a tua vida, vão falar mal de você, vão te apelidar, vão tentar parar o teu ministério. Mesmo assim, mesmo você levando alimento, que alimento é esse? O pão da vida, a palavra. Mesmo você levando a verdade é dura, a verdade dói. Nem sempre as pessoas vão aceitar, mas foi Deus quem disse para Ezequiel: Ezequiel, coma o rolo escrito por dentro e por fora, e pregue, fale, Ezequiel, seja ai ou seja ui, haverá uns que taparão os olhos, outros taparão os ouvidos, mas entrega, obedeça, Ezequiel, obedeça. E aquele jovem de 17 anos, ele vai obedecer. Aleluia. Ele está dentro de um poço. Quantas vezes você já se encontrou nessa situação? Quantas vezes você olha para um lado, você não vê saída, você olha para o outro, você vê o impossível. Mas o Senhor me trouxe para te dizer que quando você olha para o lado, você não está fazendo jus à palavra do Senhor. Por que, irmã Daiane? Porque a Bíblia diz: olhando fixamente, em Hebreus 12:12, olhando fixamente para o seu autor e consumador da tua fé. Por que tem olhado a dificuldade? Por que tem olhado os muros que estão na sua frente? Por que tem olhado o impossível? Olha para o céu, porque o poço
se você olhar para cima, você vai ver vida e vida com abundância. Vida com abundância. Vida com abundância. A Bíblia não vai nos relatar que José gritava, que José murmurava. A Bíblia não vai dizer isso em nenhum momento. Não vai. Porque Madaiane, José já havia sonhado. Ele já havia contado o sonho aos teus irmãos. E o interessante é, José não tinha revelado sonhos. José havia sonhado, contado o sonho. Quem revelou o sonho? Os irmãos de José. Porventura você está dizendo que será o maior entre nós? No segundo sonho, até o seu pai revela, fala: porventura, tu está dizendo que eu, tua mãe, teus irmãos vão se curvar na tua frente, menino. Não é José quem revela. Quantas vezes você está olhando na tua vida e está dizendo: parece que eu não vou chegar em lugar nenhum. Aí vem um inimigo, vem um adversário e tenta te parar, e você para. Por que, Madaiane? Porque ele já viu. Ele sabe onde você vai chegar. Ele sabe como será a sua trajetória. Mas que você acredite que o mesmo Deus que te entrega o sonho, que te dá a visão, é o mesmo Deus que realiza. Vai se aproximando os mercadores medianitas, e a Bíblia vai dizer que os seus irmãos pegam José e o vendem por 20 ciclos de prata para os mercadores, vendido como escravo. Agora ele vai ser colocado no meio de uma praça, seminu. Por que, Madaiane? Porque eles tinham que analisar os ossos, os olhos, os dentes. José era como um objeto de venda. As pessoas que estavam querendo comprar, os outros que estavam ali como escravo, eles apalpavam, eles pegavam. José estava exposto no meio de uma praça, sendo apalpado. Aberta a tua boca o tempo inteiro para que possas ver os dentes dele. Ele não foi só vendido nem com as roupas, foi arrancado a roupa. Ele estava seminu para que pudessem vê-lo. Se ele não tinha nenhuma marca, se ele não tinha uma lepra, se ele não tinha enfermidade. Potifar se agrada. Por que, Madaiane? Porque independente da circunstância que você está vivendo, independente do jeito que você está, independente, meus irmãos, se você vive a verdade, se você obedece a Deus, você vai florescer aonde você estiver. Você vai ser destaque aonde você estiver. Ou você acha que está sendo perseguido por causa de quê? Mas eu não faço nada. Eu não falei de Ciclano e nem Beltrano. Eu não fiz nada no meu trabalho. Eu não sei porque a família do meu esposo me persegue. Eles não creem em Deus. Ou a família da minha esposa. Eu não sei o que eu fiz, mas eu sei o que você fez. Se você estiver no centro da vontade de Deus, o inferno vai levantar pessoas para tentar te parar. Aleluia. É levado como escravo para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, eu posso conjecturar que ele começa limpando o chão. Logo mais à frente, nós vamos ver que ele está como mordomo. Debaixo de Potifar, ele era maior. Ele estava comandando a casa de Potifar. Por que, Madaiane? Porque ele floresceu. Ah, eu não vou ser bênção para esse lugar não, porque esse lugar não é bênção. Ah, eu não vou orar por fulano não, porque fulano não é bênção. Ah, Deus não me permite orar para Ciclano não. Mas o Senhor está dizendo: eu só te enviei. Para quê? O que a Santa Ceia te faz lembrar todos os meses? E anunciai até que Ele venha. O que é isso? Não faça acepção de pessoa, mas seja bênção por onde você passar. Seja a resposta de Deus aonde você caminhar. Prospere aonde você estiver. Floresça onde você estiver. Dê frutos. Se permita dar frutos. Se permita
Dá frutos aonde você estiver. Certa vez, a mulher de Potifar, o único pedido que Potifar havia feito para José: você pode tocar em tudo, só não toque na minha esposa. Aí a Bíblia vai dizer que certa vez está ele só e a mulher chega para tentar José. E no meio da tentação, José sai correndo, larga sua túnica de linho para trás. Ele já tinha perdido a túnica de várias cores. E agora ele larga a túnica de linho na mão da mulher e sai correndo. Mandaiane, ele sai correndo porque ele é fraco? Não. Ele sai correndo porque ele reconheceu que a carne é fraca. Sabe por que muitos têm se perdido meio a caminhada? É porque não têm reconhecido que há uma necessidade de todos os dias você renunciar, como Mandaiane, alimentando o espírito e mortificando a carne. Fugir da aparência do mal. Você tem que resistir a Satanás, mas fuja da aparência do mal. Mandaiane, mas é só uma olhadinha. O que que tem uma olhadinha? O que que tem uma conversa no WhatsApp? O que que tem esse bom dia? O que que tem esse boa noite? Isso não tem nada a ver, só uma olhadinha. Eu te mostro dentro de Gênesis, a mulher de Ló deu só uma olhadinha para trás e virou uma estátua de sal. Só uma olhadinha. E Sansão, que era um nazireu de Deus, mata o leão. E quando ele volta a passar naquele caminho, ele fala: eu vou dar uma olhada no leão que eu matei. E naquela olhada ele fica imundo. E os fariseus, quando pegam a arca da aliança e eles levam a arca, a Bíblia diz que eles quiseram olhar dentro da arca. Quando olharam dentro da arca, mais de 70 homens morreu. Mais de 70 homens morreu. Só uma olhadinha. Só uma conversa. Só um bom dia. Mortifica a carne e alimente o teu espírito. Por que, Mandaiane? Porque Jesus, ele venceu o nosso adversário na cruz do Gólgota. O nosso adversário, que é os principados e as potestades, não tem casa. Por que, Mandaiane? A chave do inferno está na mão de Jesus. A chave do inferno está na mão de Jesus. A morte não tem mais legalidade, porque o poder da morte está na mão de Jesus. O poder da vida está na mão de Jesus. O que você quer dizer com isso, Mandaiane? Para de falar que Satanás tem legalidade. Ah, meu casamento está assim, é por causa do Satanás. Ah, mas eu perdi o emprego, é porque fizeram macumba. Ah, mas eu fiz isso, é por causa do demônio. Para, porque Jesus já venceu. Você já aceitou, converteu-se a Jesus, pegou a tua cruz e está seguindo Ele. O sangue de Cristo está sobre você. Não foi Ele que olhou para os seus discípulos e diz: eu vos dou toda a autoridade no céu. Vós farão mais, muito mais do que eu fiz. Se o mal tem alcançado a tua casa, foi porque Deus permitiu. O irmão testificou que ele leu um versículo, não lembro qual, mas ele diz que até o castigo de Deus é para ensinar. É para ensinar. Tudo é permissão de Deus na tua vida. Ele tem o poder da tua vida. Ele tem o poder da tua casa. Ele tem o poder, ele tem todos os projetos nas mãos dele. Tudo. Ele foge. Ele foge. Ele foge. Que nós façamos dessa maneira. Que nós nos reconhecemos assim. E fugimos também. Fugimos da olhadinha. Fugimos das mensagens. Fugimos. Essa é a realidade nos dias de hoje. Essa é a realidade. Ai, Mandaiane, nós estamos vivendo o tempo da graça. Eu sinto te dizer, meu irmão, mas no tempo da lei era mais fácil alcançar a salvação. Por quê? Porque no tempo da lei o pecado era tratado aquele que já tinha sido revelado. Mas no tempo da graça, não é somente o pecado revelado, mas também o pecado que está na tua mente, nos teus pensamentos. Você vai ter que dar conta no
hoje, depois nós bem sabemos que ele é lançado na cadeia. Ele é lançado na cadeia porque a esposa de Potifar disse que ele havia molestado ela, que ele havia tentado contra o corpo dela. Aí eu te pergunto, você acha que lá naquele tempo era muito diferente de hoje? O preso que vai para a cadeia com um crime desse, o que acontece com ele? Um estupro, um tentado ao pudor. O que você acha que acontece com um preso quando chega dessa maneira dentro de uma cadeia? José já havia passado por um tráfico ilegal de pessoas, e agora ele é lançado dentro da cadeia como se ele tivesse estuprado alguém. Mas até lá, no momento da sua aflição, no momento da sua dor, no momento da sua angústia, ele se permaneceu firmado na rocha. Ele se permaneceu firmado na verdade que é Cristo. Ele se permaneceu no centro da vontade de Deus, e ele conseguiu florescer e frutificar dentro da cadeia. Por que, Madalena, que prova isso? Ele saiu de dentro da cela para servir do lado de fora da cela. Dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Por quê? Porque as pessoas estão pensando que é necessário ter honra para florescer e para frutificar. É necessário saber pregar para frutificar e alcançar almas. É necessário saber cantar para falar: Jesus te ama, Jesus salva. As pessoas têm se esquecido que foi Deus, foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflição. Ou seja, independente do cenário aonde você está, floresça. Independente do cenário que você está vivendo, frutifique. Aleluia. Entra o copeiro e o padeiro. Nós conhecemos a história. Eles vão sonhar. José revela os sonhos. O padeiro é morto, o copeiro volta ao palácio. José diz para ele assim: lembra de mim? Aí ele vai para o palácio e não lembra de José. Quantas vezes? Quem nunca passou por isso? Por que, irmã Daiane? Porque tudo acontece na permissão de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está no domínio de Deus. Tudo está no controle de Deus. Vai ser na hora dele, no tempo dele, na data dele, da maneira dele, do jeito que ele preparou. Vai acontecer na tua vida. Mas o pastor Samuel, ele vem aqui e ele diz: os planos que são feitos com Deus não se frustrará, mas será no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Vai acontecer. 2 anos depois, ele vai ser lembrado quando o faraó tem sonhos. Todos os magos, os feiticeiros já foi, nós conhecemos a história, é enviado José até lá. Aí José chega até lá e vai revelar os sonhos de faraó. Eu não vou descorrer, porque daqui a pouco eu tenho que entregar o microfone. Ele revela os sonhos do faraó. Quando ele revela os sonhos do faraó, além de revelar através do Espírito e da presença de Deus essa revelação, além de revelar, ele ainda deu estratégia para vencer. Porque com Deus é dessa maneira, meus irmãos. Com Deus é dessa forma. Haverá momentos na tua vida que você fala: eu não vou dar conta, eu não consigo atravessar, eu não consigo passar. Parece que vai ser uma seca tão difícil, mas o Senhor te dá estratégia. O Senhor te dá estratégia. Me explique, Mandaína, eu te explico. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós vamos ver isso. O faraó da época vai dizer: pegue os meninos do rio Nilo e lance no rio Nilo. Aí Moisés fica escondido 3 meses. De repente a sua mãe ora. E o que Deus fala? Coloca o menino aonde? No rio Nilo. Ainda que passares pelo vale da sombra da morte, não temas, porque a minha vara
E eu acho lindo, porque em Gênesis vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 41, versículo 38, eu vou fazer questão de dizer, porque é lindo isso aqui. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura algum homem em que há o Espírito de Deus? É Faraó perguntando aos oficiais. Quem é Faraó? Era só o maior daquela época. Era o que estava lá no ápice, no topo. No topo. Ele reconheceu que na vida de José havia o Espírito Santo de Deus. Não sou eu quem estou dizendo, meus irmãos. Foi Faraó quem disse, o homem pagão, o homem idólatra, o homem carnal, o homem que não conhecia Deus. Ele olha para a vida de José e diz: ainda porventura algum outro aí que seja como esse homem aqui, que tem o Espírito de Deus. O que ele está querendo dizer é: não tem nenhum outro capacitado com a mesma estratégia que o teu Deus pode dar. Não tem, só você, José. A cadeira de governador é tua, porque eu sei que Deus te dará estratégia. Porque eu reconheço, tu entende que é um homem pagão dizendo, de uma religião egípcia dizendo para o judeu: eu reconheço que há um Espírito de Deus na tua vida. Viva até o mundo lá fora reconhecer que há Deus na tua vida. Viva até o mundo lá fora dizer: eis uma mulher profeta, eis um homem profeta. Viva até o olhar para você e dizer: há algo sobrenatural, há algo diferente na tua fala, no teu caminhar, no teu posicionamento. Tem algo diferente. Aleluias. E eu já estou caminhando para o encerramento e eu termino dizendo: quem sofreu mais, igreja? Abraão, bisavô de José, ou José? Quem sofreu mais? Pode responder, quem sofreu mais? Quem sofreu mais, igreja? Abraão ou José? Responde. José. Quem sofreu mais? O vô de José, que era Isaac, ou José? Quem sofreu mais? O seu pai Israel, o seu pai Jacó, ou ele? José passou pela maior aflição. José passou pelo maior sofrimento. José passou por tudo, e não foi poucos dias, não. Foi aproximadamente 13 anos de dificuldade na vida daquele homem. 13 anos de aflição, 13 anos dado como escravo, dado como estrupador, sendo vendido, sendo caluniado e permanecendo aonde, Mandaiane? Com a verdade, com Cristo. Quando eu olho para a vida do seu bisavô Abraão, eu vejo que Abraão mentiu, porque quando ele retorna para o Egito, ele olha para sua esposa e fala o que para ela? Tu és muito bela e formosa, os egípcios podem matar a mim para deitar contigo. Nós vamos entrar como irmãos apenas. Ele mentiu. Quando eu olho para a vida de Isaac, ele mentiu. Quando eu olho para a vida de Jacó, ele não só mentiu, mas como ele enganou, e muitas vezes. E quando eu olho para a vida de José, a mentira não estava com aquele homem. Ele não mentiu. Por que, Mandaiane? Porque o Espírito de Deus é o Espírito da? O Espírito de Deus é o Espírito da? O Espírito de Deus é o Espírito da? Então por que está cabendo mentira na tua vida? José viveu a verdade todos os dias da sua vida. Ele não mentiu em nenhum momento. As pessoas, infelizmente, têm se sucumbido ao pecado. Por que, Mandaiane? Porque tem mentido para esconder. Tem mentido. José viveu a verdade. E por viver a verdade, o teu pai ao final da vida vai dizer: José, tu és como ramo frutífero. E ele retorna a dizer: tu és como ramo frutífero à fonte. Ou seja, tu és como ramo
frutífero, José. Na onde? Na verdade. Em Cristo. Na palavra. E os teus ramos, José, atravessou os muros. Se você se posicionar a viver a verdade, se você se posicionar a obedecer a palavra do Senhor, os teus ramos vão florescer. E os teus ramos vão frutificar aonde Deus te colocar. Aonde Deus te colocar. Aonde Deus te colocar. Aonde Deus te colocar. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vou até testificar de algo aqui. Para quem não sabe, eu estudo teologia e estudo educação física. Glória a Deus. Eu amo esporte. Eu amo atividade física, exercício. E eu sou apaixonada. Eu morria de vergonha de gravar vídeos, meus irmãos. Há um tempo já eu prego a palavra de Deus. Mas nos últimos tempos, sabe o que tem acontecido? Porque quando você está lá fora, meus irmãos, você fala da palavra de Deus, ou você canta, você é pastor. Para quem não te conhece, todo mundo chama de pastor e pastora. Se você falar a palavra de Deus, pronto, pega igual chiclete, todo mundo começa a te chamar assim. E eu estou sempre vivendo no meio desses ambientes, com essas pessoas que tem gente que nunca nem na igreja foi. Pessoas que só estão preocupadas em ganhar uma competição de fisiculturismo. Pessoas que só estão preocupadas em se olhar no espelho o dia inteiro. Só esse tipo. Só que nos últimos tempos, meus irmãos, por onde eu tenho caminhado nesses lugares, as pessoas têm pedido: me manda um vídeo seu pregando, eu vi você lá no Instagram, eu queria assistir mais. Eu queria ver mais. Esses dias eu estava dentro de um treino, meus irmãos, e eu fui parada por uma menina, ao som de uma música mundana, horrível. Eu treino com fone e eu amo ouvir fala. Quase não ouço ainda, eu ouço mais pessoas falando, ensinando. Eu tirei o fone, sabe o que era? Mãe, tem como você orar pra mim? Pastora, tem como você orar pra mim? O mundo tocando uma música horrorosa que eu não tenho coragem nem de falar, e eu orando. Por que, irmã Daiane? Porque para a glória de Deus, os meus ramos têm atravessado os muros da igreja. Por esse motivo eu criei um canal no YouTube e agora eu estou mandando as minhas pregações para aqueles que não vão na igreja, mas que eu tenho contato e que eu consigo dizer: Jesus te ama, vamos para a igreja comigo. Jesus te ama. Porque eu tenho facilidade em falar um versículo para a pessoa. Não é pregar não, meus irmãos. É chegar lá e dizer: olha, Jesus te ama, Jesus tem coisa boa para a tua vida. Aleluia, Deus. Vamos para a igreja, vamos lá para você ouvir um hino. Seja dessa maneira. Não precisa só saber pregar não, meus irmãos, para poder testificar e anunciar a vinda de Cristo, não. Você toma a Santa